O que ninguém te fala da vida em Lisboa. Ou, em outras palavras, quais são os pontos negativos de viver nessa cidade? É o que eu vou responder agora, no quarto episódio da série Estudar em Portugal. Olá pessoal, aqui é o professor Matheus Passos e eu estou fazendo essa série de vídeos sobre estudar em Portugal. Então no primeiro vídeo dessa série eu falei ali de maneira geral sobre as faculdades de Direito em Lisboa, dos seus pré-requisitos e de valores. No segundo vídeo eu falei sobre a questão de documentação, o que vocês precisam ter de documentos para estudar nas universidades e para viver de maneira legalizada em Portugal. E no terceiro vídeo eu falei sobre os valores da vida em Lisboa. Então falei quanto custa em média um aluguel, comida, contas da casa, transportes e telefonia. Neste quarto vídeo eu vou falar sobre alguns aspectos negativos da vida em Lisboa e que são aspectos para os quais você que quer vir para cá precisa estar preparado. Antes da gente entrar nesse tema, eu quero apenas relembrá-los aí de conhecer a minha campanha no Apoia-se. O link para participar, para conhecer e participar da campanha, está aqui na descrição desse vídeo logo abaixo. E também te convido para que você se inscreva aqui no meu canal, se você ainda não for inscrito, para que você possa receber as notificações dos próximos episódios dessa série que eu vou disponibilizar por aqui. Para se inscrever, basta você clicar no botão vermelho aqui embaixo, lembrando de clicar no sininho para que você possa receber todas essas notificações no seu e-mail. Então vamos lá pessoal, eu quero trazer aqui alguns pontos que eu considero como pontos negativos e obviamente que esses pontos negativos não são para te desestimular de jeito algum, né? Mas é apenas para que você saiba que provavelmente você vai passar por isso se você vier estudar aqui e você precisa estar preparado então para suportar ou para aguentar esses pontos negativos. Então eu vou começar aqui por um ponto que é muito subjetivo, né, mas que algumas pessoas acabam sofrendo um pouco com isso, que é a questão da distância da sua família. Então é claro que a tecnologia hoje permite com que a gente faça, né, ligações ou videochamadas, você vai usar o FaceTime, vai usar Skype, para poder entrar em contato aí com os seus familiares, mas você precisa se lembrar, né, de que se você vem para cá, por exemplo, para ficar aí os 9 meses de estudo, e se as pessoas da sua família não vierem te visitar, então vão ser 9 meses aí que você vai estar longe dos seus familiares, e para muita gente isso é um problema, né? As pessoas ficam com saudade, sentem falta, né? Ou às vezes as pessoas nunca moraram sozinhas antes, né? E de repente você vem para cá e vai morar sozinho, vai, mesmo que seja dividindo um quarto com alguém, como eu falei no episódio anterior, mas você vai estar longe da sua família, então você precisa aí ter essa estrutura, né, ter esse conhecimento, saber então que você vai passar esse período longe e saber que você vai precisar, repito, suportar, né, essa ausência da sua família. Então isso é algo que você precisa realmente pensar bastante antes de vir para cá. Um segundo ponto que eu quero chamar a atenção diz respeito à burocracia em Portugal. Então, talvez você diga assim, mas no Brasil também tem burocracia, e é verdade, né? A gente costuma brincar, eu costumo brincar aqui com os meus colegas, que na verdade nós brasileiros somos burocráticos e aprendemos muito bem devido aos portugueses. Então, em órgãos públicos, por exemplo, é efetivamente uma burocracia muito grande, muita coisa não se consegue fazer online, então você precisa ir até o órgão para solicitar determinados documentos, diferentemente do caso brasileiro, em que muita coisa a gente já consegue pela internet, em Portugal ainda não. Então, por exemplo, eu citei no vídeo sobre a documentação, no episódio 2, a questão do CEF. Então você vai fazer o agendamento no CEF
para poder ir lá e pegar o seu título de residência, e aí eventualmente você vai levar todos os documentos que estão no site, e quando você chegar lá, a pessoa que vai te atender vai dizer: ah, mas nesse documento aqui falta um carimbo. E aí a pessoa vê que o documento é oficial, que ele não é forjado e etc, mas falta um carimbo e ela não vai te dar o título de residência. Ou, eventualmente, como ocorreu com um colega, num desses documentos, né, um desses documentos é a exigência de comprovação de renda, de que você pode se manter em Portugal para ter o título de residência, e a pessoa do CEF falou: bom, eu quero então todo o seu histórico de cartão de crédito, que a pessoa disse que iria pagar, iria se sustentar com o cartão de crédito, e aí o atendente então falou: eu quero então saber o seu limite e quero o seu histórico de gastos no cartão para que você comprove a sua renda. Então é esse tipo de burocracia que eventualmente você vai ter de enfrentar. Ainda falando sobre o CEF, você eventualmente vai com, vamos lá, 5 documentos, vamos supor aqui, você vai num primeiro atendente e esse atendente vai dizer: ah, não, falta um outro documento. E aí você vai com os mesmos 5 documentos com outro atendente e esse outro atendente vai dizer: não, tá tudo ok, tá tudo certo. Então você precisa estar preparado para esse tipo de burocracia, porque realmente é um pouco chato esse tipo de coisa que você tem de fazer por aqui. Um outro exemplo de burocracia é no IMT. O IMT é o Detran de Portugal. Então, se você quiser trocar sua carteira de motorista aí do Brasil, é plenamente possível. Para que você tenha a carteira de motorista portuguesa, que vale em toda a União Europeia, você pode trocar. É um procedimento simples. Você leva a sua carteira de motorista brasileira, leva um outro documento que o consulado emite e paga uma taxa de R$ 30 no IMT. E aí é que vem a burocracia, porque você, em tese de posse desses documentos, é só ir lá solicitar essa troca e eles mandam a carteira de motorista portuguesa, a carta de condução, para sua casa. Só que, de novo, você pode chegar lá com os documentos e aí a pessoa vai dizer: ah, mas aqui faltou dizer um detalhezinho lá. E aí eu conto aqui para vocês o meu caso específico, porque tem mais um documento aqui que eu lembrei agora, que é não é um histórico, é um certificado de saúde, né? Então você vai num centro de saúde e pede aí esse comprovante de que você está bem de saúde para poder trocar a carteira de motorista. Então, no meu caso, por exemplo, eu tenho carteira de motorista de carro e moto, a carteira A e B, e quando eu fui no centro de saúde fazer esse exame, a médica que me examinou colocou que eu estava apto para as categorias da minha carteira de condução, da minha carta de condução brasileira. Ela colocou essa frase. Quando eu cheguei no IMT, a pessoa que me atendeu na hora disse que aquele documento era inválido porque ele era amplo. Então ele precisaria, o documento emitido pela médica precisaria especificar que a minha saúde é perfeita para conduzir na categoria A e para conduzir na categoria B. E aí quando eu perguntei para ela: mas o texto está dizendo que vale para tudo aquilo que a minha carteira de motorista do Brasil diz que eu posso. Aí ela disse: não pode porque tem de ser explícito. Quer dizer, é uma burocracia desnecessária e aí eu tive de voltar ao centro de saúde para fazer a alteração do documento e pedir novamente. E ainda um outro exemplo de burocracia é na Secretaria da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, que é onde eu estudo. Então, nesse caso ou nesse local, muitas vezes você faz o pedido de uma declaração, por exemplo, pela internet, mas a declaração só vai estar pronta dali 2 semanas ou 3 semanas. Então, se você quiser com mais rapidez, você tem de pagar uma taxa que é o dobro do valor normal para ter ali em 3 dias. Ou às vezes você faz o pedido, está dentro do prazo e quando você chega lá não está pronto porque alguém não viu ou porque trocaram o nome, enfim. Existem algumas burocracias que são muito chatas, especialmente no início, quando você chega em Portugal e você precisa agilizar essa documentação. Realmente isso é um pouquinho trabalhoso, né? É um pouquinho cansativo, é um pouquinho burocrático para que você possa conseguir esses documentos. Então vocês têm de estar preparados para essa questão da burocracia quando chegarem aqui.
Um outro ponto negativo, e que se refere inclusive a algumas perguntas que algumas pessoas já fizeram nos episódios anteriores, diz respeito a trabalho. Então, você consegue trabalho em Portugal? E aí a resposta é ambígua. E é ambígua por quê? Porque, falando aqui de maneira geral em primeiro lugar, existe sim trabalho, mas é aquele tipo de trabalho que muitas pessoas não estão dispostas a fazer. E aí é aquela coisa de você trabalhar em um restaurante, por exemplo, como um garçom, ou é você trabalhar em um call center. Então tem muita gente que vem do Brasil, que no Brasil tem um trabalho que aqui, entre aspas, é claro, é mais elevado do que esse, e a pessoa quando chega aqui, ela não quer também, entre aspas, descer no âmbito do seu trabalho. Então, esse é o tipo de trabalho que tem, e tem muito nesse sentido, especialmente, por exemplo, call center para atendimento no Brasil, ou para o Brasil, né, atendimento para o Brasil, e os salários não são muito elevados, quer dizer, a média salarial aí de você trabalhar 8 horas por dia é de 800 ou 900 euros por mês. Então não é um valor super elevado, e ainda tem uma questão importante, quer dizer, quando você vem para Portugal como estudante de mestrado, por exemplo, você não tem autorização de trabalho. Ou seja, você tem um visto de estudante e o visto de estudante não te permite trabalhar. O único visto de estudante que permite trabalhar é o visto para o doutorado, porque aí o doutorado é considerado como uma atividade altamente qualificada e ele permite então o trabalho em Portugal. Então você precisa saber disso, quer dizer, se você vem para cá imaginando que vai chegar aqui em uma semana vai conseguir um emprego, a coisa não funciona desse jeito. É claro também, pessoal, que eu não estou aqui de maneira alguma menosprezando ou diminuindo o trabalho de garçom ou o trabalho de um atendente de call center, né? Não é isso. É que existe muita gente que vem do Brasil com uma determinada mentalidade, né, de que vai chegar aqui em Portugal e vai obter o mesmo emprego, né, no mesmo nível que a pessoa trabalha no Brasil, ou até mais elevado, e ela não vai ter isso. Provavelmente não vai ter isso, porque é muito complicado. Então, nesse sentido, ou esse é o sentido que eu quis dizer. Quer dizer, a pessoa sai do Brasil com um cargo que tem um status ou tem um prestígio, se ela tiver a cabeça, não tiver aí a cabeça aberta para novas experiências, né, ela vai considerar que esse trabalho é um trabalho inferior e não vai querer fazer. Então, óbvio, não é desmerecer nenhum tipo de atividade, é só para explicar aqui essa cabeça que muitas vezes as pessoas têm, ou essa ideia que muitas vezes as pessoas têm, né, e aí acabam não trabalhando nesse tipo de oferta que tem muito por aqui. E uma outra coisa, ainda no âmbito do trabalho, mas aí mais especificamente a área do direito, é o seguinte: você consegue trazer a sua OAB para cá, você faz aqui o reconhecimento, né, da sua OAB no Brasil, aqui em Portugal, na Ordem dos Advogados, mas conseguir efetivamente trabalhar em um escritório de advocacia como advogado também é uma coisa muito complicada, também é uma coisa muito difícil, né? Então não é tão fácil. Muita gente sai do Brasil, especificamente aí na área do direito, pensando, porque é fácil, eu chego em Portugal, reconheço o sistema jurídico, tem uma certa semelhança, não tem muita dificuldade, então vai ser fácil, vou trabalhar num escritório, em uma semana eu vou estar trabalhando, e a coisa realmente não é assim. Então, das pessoas que eu conheço que têm a Ordem dos Advogados em Portugal, né, não são muitas que estão efetivamente trabalhando na área jurídica. Algumas até trabalham em escritórios, mas fazendo outros serviços em um escritório de advocacia e não advogando. Então, nesse sentido, repito, em termos de trabalho, né, não venham para Portugal com a expectativa de que em uma semana, 2 semanas, vocês vão arrumar um trabalho fantástico e vão ficar ricos aqui. É claro que isso pode acontecer, é claro que você pode dar a sorte de conseguir alguma coisa assim, ou eventualmente você já vem do Brasil com um emprego aqui em Portugal, aí é outra história, claro, mas conseguir trabalho em Portugal é algo que realmente é um pouco complicado. Claro que a economia portuguesa tem crescido nos últimos anos, né? Saiu daquela crise que ela passou aí no início dessa década,
2010, 2011, 2012, agora está se recuperando. A gente vê no dia a dia que a cidade está crescendo, que o comércio está evoluindo, a área de turismo tem uma grande demanda, a área de tecnologia também tem uma grande demanda, né? Mas na área jurídica especificamente é um pouco mais complicado. Então não saia do Brasil com aquela ideia de que, bom, eu vou levar dinheiro para 3 meses porque nesse período eu vou arrumar um trabalho que vai pagar todas as minhas contas. Então lembre-se, tenha isso em mente quando você fizer o seu planejamento para vir para cá. E um último ponto que eu quero chamar a atenção nesse vídeo, para algumas pessoas pode ser também um aspecto negativo, que é a questão das diferenças culturais. Então, é claro que em Portugal se fala aí a mesma língua, tem uma ou outra palavra que é um pouco diferente, ou tem um sentido diferente, mas obviamente não há dificuldade alguma em se comunicar, em entender, em viver ali, em se integrar na sociedade portuguesa. Em relação à língua, não há problema algum. Agora, o jeito dos portugueses serem, não só conosco, com os brasileiros, mas o jeito, a cultura portuguesa, ela é um pouco mais fechada que a cultura brasileira. Então, nós brasileiros geralmente somos muito expansivos, somos mais abertos, né? Conhecemos a pessoa ali naquele primeiro ou segundo dia de aula e ali a gente já começa a conversar, já começa ali a dar um pontapé inicial, digamos assim, em uma eventual amizade, né? Já, de repente, com 1 ou 2 semanas de aula, a turma já vai realizar um encontro, vai sair todo mundo junto, aquela coisa toda, e os portugueses não são assim. Quer dizer, os portugueses são um pouco mais fechados, né? Então tem um procedimento aqui de contato que é um pouco diferente do brasileiro, e aí tem muita gente que chega aqui, né, acreditando que os portugueses vão ser tão abertos quanto os brasileiros, e aí acabam achando que os portugueses são grosseiros, que os portugueses são chatos e coisas desse tipo. Então, não são, é apenas uma maneira diferente que os portugueses têm em relação à vida. Então, um exemplo muito simples, você está na escada rolante de um metrô, por exemplo, seja subindo, seja saindo da estação, seja entrando. Então, aqui é um costume muito claro, não só aqui em Portugal, mas na Europa de maneira geral, que se você está parado na escada rolante, você vai ficar do lado direito. O lado esquerdo está disponível para quem está descendo ou subindo com mais pressa. Então, muitas vezes já aconteceu de eu ver pessoas, ver brasileiros ou de outras nacionalidades, que sem querer ficam ali parados do lado esquerdo. E aí vem o português e reclama, né, e eventualmente até dá um encontrão, às vezes empurra ou pede licença de uma maneira assim meio que para muitos parece ser grosseira, mas na verdade é a forma do português pensar. O lado esquerdo é para quem está com pressa, o lado direito é para quem não está com pressa. Então, vocês precisam ter a mente aberta também em relação a isso. Ou seja, existem diferenças culturais, por mais que sejam aí, como se diz, países irmãos, né, falam a mesma língua, têm mais ou menos a mesma cultura em alguns elementos, como é o caso aí da festa dos Santos, como é chamada em Portugal, e as festas juninas no Brasil, né, tem uma relação direta de uma com a outra, mas em outros aspectos, claro, os portugueses são mais fechados, é mais complicado para você iniciar uma amizade com o português, por exemplo, demora um determinado período de tempo, né, não são tão abertos quanto os brasileiros. Então, sabendo disso, né, não para alguns, como eu disse, pode ser um ponto negativo, mas você, sabendo disso, já vem então preparado para compreender essa diferença e não considerar que os brasileiros são melhores ou os portugueses são melhores ou piores. Isso não existe, são apenas maneiras diferentes de se relacionar com os outros em coletividade. Então é isso, pessoal. Esses são alguns pontos aí negativos, de certa forma, da vida em Lisboa, que eu quero aqui passar para vocês. Se vocês tiverem aí dúvidas, né, sobre outros aspectos, ou tiverem sugestões e tudo mais, deixem aí nos comentários. E não se esqueçam, claro, de curtir e compartilhar esse vídeo e de se inscrever aqui no canal para que vocês possam receber as notificações dos próximos episódios dessa série que eu vou disponibilizar por aqui. Então é isso mais uma vez, pessoal. Muito obrigado por terem assistido. Um abraço a todos e até a próxima.